Meus queridos irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no Salmo de número 120. Você já que está aí com o boletim, viu que é nossa exposição hoje pela manhã, Salmo 120, e nós vamos seguir a partir dessa exposição, a partir de hoje, nos próximos domingos pela manhã, expondo os salmos, conhecidos como os salmos de romagem, ou salmos cânticos de degraus, que começam aqui no Salmo 120 e vão até o Salmo 134, tá? Hoje nós veremos então a exposição do Salmo 120, meus queridos. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura com fé e com reverência, com atenção, e depois mantenha a sua Bíblia aberta enquanto estivermos expondo. Diz assim então a palavra do Senhor. Salmo 120, cântico de romagem. Na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Amém. Oremos ao Senhor uma vez mais, irmãos. Santo Deus, Pai nosso, diante da Tua palavra estamos, Senhor, e ansiamos por ouvir a Tua voz. Fale conosco, ó Deus, pois vivemos num mundo de angústias, num mundo onde lábios mentirosos e línguas enganadoras existem. Ajuda-nos, ó Deus, nessa manhã a encontrarmos a Tua graça e o Teu favor, que certamente são derramados pelo Senhor em nossos corações. Ó Deus, abençoa Teu povo que aqui se encontra e aqueles que acompanham a exposição da Tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, trazendo não somente graça, mas nos enchendo de temor e coragem, inclinando o nosso coração à obediência e dando, ó Deus, também um coração grato, para que todos nós possamos estar aqui, neste lugar, ajuntados, reunidos, servindo ao Senhor. Graças nós te damos, e no nome de Jesus Cristo, é assim que nós te esperamos. Amém. O clamor do peregrino em meio à aflição, este é o tema da mensagem de hoje, e meus amados irmãos, como eu penso que o Salmo 120 pode ser resumido. As primeiras palavras do Salmo 120 são exatamente essas: na minha angústia. E por que eu estou falando de um peregrino? Por que eu resumo a mensagem desse Salmo como o clamor de um peregrino? O peregrino é alguém que viaja, é alguém que está peregrinando, está indo de um lugar para outro, mas não é simplesmente um transeunte, não é alguém que está passeando, não é alguém que está indo só de um lugar para o outro de uma maneira descompromissada ou até mesmo não planejada. Um peregrino é alguém que tem um ponto de chegada, ele tem um ponto final, ele sabe para onde está indo, ele sabe de onde ele saiu, o que ele deixou para trás e o que o aguarda lá na frente. Os salmos do Salmo 120 até o Salmo 134, como eu já falei para vocês antes da leitura, eles compreendem um bloco de salmo dentro do livro dos salmos, chamados de salmos de romagem, cânticos de degraus, salmos de degraus também, salmos de romaria, enfim. Esses cânticos são assim chamados porque muitos estudiosos acreditam que esses 15 salmos, eles eram cantados por todo o povo de Deus que saía de suas casas e pelo menos 3 vezes ao ano, saíam de suas casas e iam para Jerusalém para adorar o Senhor. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, você bem sabe,
Não se podia adorar a Deus em qualquer lugar. Não podia ser feito um templo em qualquer lugar, na sua casa, um lugar de adoração, para ter um culto, como acontecia o culto no Antigo Testamento, era impossível. Você deve lembrar de todo o sistema, de toda a complexidade do culto no Antigo Testamento, com sacrifícios de animais, com objetos específicos que foram consagrados, pessoas específicas que foram ali dedicadas àquele serviço. Era difícil você ter isso em casa, e não só difícil, mas não era aprovado pelo Senhor. Deus tinha instituído um lugar de adoração, e esse lugar de adoração foi o tabernáculo e depois o templo em Jerusalém. Esses salmos eles foram escritos em momentos diferentes. Nós vamos ver que a autoria desses salmos, ela vai ser não só de um só homem, como nós sempre nos lembramos, né? Pensamos no livro dos Salmos, pensamos em algum autor dos Salmos, imediatamente vem à nossa cabeça Davi, o salmista, o rei Davi, que compôs muitos salmos, muitos louvores ao Senhor. Mas nós não encontramos somente Davi como autor desses salmos. Nós temos também Salomão. Salomão também compôs alguns desses salmos, como por exemplo o Salmo 127, o salmo que nos lembra que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Esses salmos, meus irmãos, eles eram cantados por esses peregrinos que saíam de suas casas e iam para Jerusalém, como eu falei para vocês, pelo menos 3 vezes ao ano. E que momentos eram esses? Eram momentos de festas específicas, festas que o Senhor instituiu, momentos de adoração que o Senhor instituiu. Na festa da Páscoa, a principal das festas em Israel, a festa dos tabernáculos também, e também a festa das primícias, ou a festa da colheita, que era uma outra festa muito importante. 3 vezes ao ano, os israelitas se tornavam peregrinos, fechavam suas casas, deixavam suas propriedades e peregrinavam até Jerusalém. Esses salmos também são chamados de degraus, ou cânticos de subida, de elevação, porque todos que se aproximam de Jerusalém, sobem para Jerusalém. Você deve lembrar que Jerusalém é uma cidade que foi edificada sobre o monte Sião. É uma cidade elevada. Para chegar até Jerusalém, ninguém diz assim, eu vou descer ali para a cidade de Jerusalém. Ainda que a pessoa morasse no norte, mais ao norte de Israel, né, e não tão mais ao centro ou ao sul, enfim. Ninguém dizia, vou descer para Jerusalém, mas subir. Por isso que esses salmos também assim são referenciados. E esse caminho, meus irmãos, essa peregrinação não era fácil. Ainda que o Senhor fosse o Senhor da terra, fosse o dono do povo, essa terra, como eu falei na oração, é uma terra marcada por angústias, é uma terra marcada por aflição. Esse mundo é um mundo marcado pelo pecado, é um mundo que sofre a maldição do primeiro pecado. E nesse mundo nós encontramos violência, nós encontramos maldade, nós encontramos perigos, e a nossa vida muitas vezes corre risco. Esses peregrinos, eles seguiam essa viagem, clamando ao Senhor, louvando ao Senhor, e enquanto cantavam ao Senhor e adoravam ao Senhor no meio do caminho, o Senhor os protegia, o Senhor os guardava e preparava o coração desse povo até o momento da adoração no culto em Jerusalém. Por isso, meus irmãos, eu oro e espero que o Senhor assim faça em nossos corações segundo a sua vontade, que Ele transforme o nosso coração à medida em que nós meditarmos nesses salmos a partir de hoje, que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã, que o Senhor nos instrua na sua palavra, nos dando não somente a direção, nos dando não somente a sua bondade, mas caminhando conosco, porque Ele é o nosso pastor, e ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor caminha conosco, Ele está conosco. Ainda que nós não sejamos como estes peregrinos, que deixam suas casas
e vão para Jerusalém, nós também deixamos uma vida para trás. Nós lemos no texto de Lucas capítulo 18, o Senhor Jesus falando para os seus discípulos: não existe, não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, filhos, tudo para trás, em meu nome, por minha causa, e não receba já nessa vida muito mais, e no mundo vindouro, a vida eterna. Nós também somos peregrinos, meus irmãos. Estamos caminhando para Jerusalém, não a Jerusalém dessa terra, não a Jerusalém que hoje ainda padece e respira ares de guerra por conta dos seus inimigos, mas caminhamos rumo a Jerusalém celestial, caminhamos para o novo céu e a nova terra. E enquanto caminhamos, encontrando as aflições, encontrando as angústias nesse mundo, nós temos um Deus que ouve o nosso clamor. Eu queria que você voltasse seus olhos mais uma vez para o texto, e assim pudéssemos ver mais uma vez qual é exatamente o clamor desse peregrino. É o clamor de um justo em meio à aflição. Veja o que diz os versos 1 e 2, mais uma vez, por favor. Na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Irmãos, nós padecemos aflições, nós sofremos angústias nesse mundo, mas o clamor do povo de Deus ultrapassa as boas circunstâncias que nós podemos ter neste mundo. Deixa eu explicar isso aqui melhor para você. Nesse mundo nós podemos sofrer assaltos, nesse mundo nós podemos ser enganados, nesse mundo nós podemos sofrer traições, nesse mundo nós podemos ser acometidos de enfermidade, nesse mundo nós podemos ser limitados por alguma força opressora que é maior do que nós, mas o anseio do nosso coração não é viver bem, para viver bem nessa terra. O anseio que Deus colocou no nosso coração é de nós estarmos juntos com o nosso Deus, de vivermos com Ele, de um dia estarmos completamente afastados do pecado, longe dessa terra maldita, e alcançados e revestidos pela bondade eterna do Senhor. É isso que esse peregrino clama a Deus. Ele não diz: Senhor, estão me perseguindo, estão me maltratando, eu peço que o Senhor me dê uma folga, eu peço que o Senhor mate os meus inimigos, tire eles daqui. Irmãos, veja em primeiro lugar que esse peregrino é alguém que foi alcançado pela justiça de Deus. Como é que esse peregrino foi alcançado pela justiça de Deus? A palavra diz que ele clama ao Senhor e Deus ouve. O profeta Isaías disse que os ouvidos do Senhor estão atentos ao clamor do seu povo. Deus ouve as nossas orações, Deus ouve o nosso clamor. E se você prestar atenção na palavra, se você voltar os seus olhos para a sua Bíblia, você vai encontrar a palavra Senhor escrita toda em letra maiúscula. Senhor, tanto no verso 1 quanto no verso 2 estão escritas com a letra maiúscula. E toda vez que você encontrar a palavra Senhor na Bíblia escrito com a letra maiúscula, essa palavra Senhor não é um simples pronome de tratamento, não é um simples Senhor, não é um Senhor qualquer, mas essa palavra Senhor aqui faz referência ao nome próprio de Deus, que somente ao povo de Deus foi revelado, que somente ao povo de Deus foi dado, e por meio do povo de Deus é manifestado ao mundo. Esse peregrino aqui, ele está clamando ao seu Deus, que lhe ama, que lhe cuida, que lhe preserva no meio do caminho, e o Senhor ouve a sua oração. O clamor do justo é para que o Senhor livre ele
de lábios mentirosos e da língua enganadora. Percebe, meus irmãos, que o problema do peregrino não é o outro que possa estar ameaçando ele, e que de fato aqui está. Muitos estudiosos atribuem a autoria desse salmo aqui a Davi. E Davi foi um homem que foi muitas vezes perseguido ao longo de sua vida. O rei Saul perseguiu Davi para matá-lo. Absalão, seu filho, perseguiu Davi para matá-lo. Davi foi um homem de guerras. Ele sabe o que é viver no meio de mentiras arquitetadas para ceifar a sua vida. Mas ele não diz: Senhor, me livre de Saul, Senhor, me livre de Absalão. Ele diz: Senhor, não deixe, não permita, me livre, me afaste da mentira e do engano. A mentira e o engano, meus queridos irmãos, é aquilo que muitas vezes tem arrebatado o nosso coração. É aquilo que muitas vezes tira o nosso foco no meio da caminhada. Às vezes você vem para a casa do Senhor, você vem servir ao Senhor, o seu corpo está aqui, mas a sua cabeça está em outro lugar. Os seus ouvidos estão aqui, mas nenhuma das palavras que são faladas ou os cânticos que são entoados entram nos seus ouvidos, e você não presta atenção naquilo que você está fazendo aqui. Alguma coisa no seu coração, alguma coisa na nossa mente está nos enganando, está mentindo para nós, ao ponto de que a realidade se torna uma farsa. Então você se senta nesses bancos, você até mesmo de casa acompanha a transmissão do culto, mas coisas mentirosas, ilusórias, passageiras roubam a sua atenção. É uma brincadeira, é um telefone, é uma preocupação com o que vai acontecer daqui a alguns instantes, é a dor que tem lhe causado algum incômodo e que faz você perder a preciosidade de ouvir a voz de Deus. Davi diz: Senhor, me livre e não permita que a mentira e que o engano façam parte de mim e que distorçam a verdade diante dos meus olhos. O Senhor Jesus disse que, conhecendo a verdade tem poder de nos libertar. E é por liberdade que Davi clama aqui: Senhor, me livra. A graça que nós encontramos, meus irmãos, é saber que o Senhor ouve essa nossa oração. João Calvino disse que a oração é o refúgio dos fiéis, porque eles sabem que não há outro socorro além da providência de Deus. Qual tem sido o seu refúgio na hora da angústia? Qual tem sido o seu esconderijo quando a sua paz é roubada e quando ares de guerra chegam na sua vida? Você tem buscado ao Senhor, você tem se escondido debaixo dos seus panos? Você tem buscado ao Senhor, ou você tem colocado mentiras nos seus lábios, engano na sua língua, e proferido essas mentiras e esses enganos para você mesmo? Qual tem sido o nosso refúgio, meus irmãos? Se vivemos num mundo cheio de angústias, encontrando mentiras e injustiças, a nossa primeira resposta diante dessa angústia deve ser a oração. Buscar ao Senhor em oração é demonstrar uma fidelidade ao Deus que cuida de nós enquanto peregrinamos neste mundo quebrado. Mas veja, o Salmo segue, e o peregrino ele não somente clama, mas ele tem certeza de que o Senhor é juiz. Deus é um santo juiz, e como juiz, o Senhor julgará todos os ímpios. Olha o que diz os versos 3 e 4. Que te será dado? Ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro.
É claro que aqui, meus irmãos, para nós compreendermos essa palavra, nós precisamos entender algumas questões aqui contextuais. O que é o zimbro? O que é uma brasa viva de zimbro? Zimbro é um tipo de madeira, meus irmãos, muito comum em Israel e na região de Israel. E essa madeira, ela era conhecida porque ela queimava por muito tempo. Ela permanecia quente por muito tempo, incandescente por muito tempo. Ela não se consumia fácil pelo fogo. Então, se você fosse fazer uma fogueira, por exemplo, se você precisava ser aquecido em momentos de frio, provavelmente na sua casa, no lugar onde você ali morava, para se aquecer no tempo do frio, uma fogueira de zimbro era feita. Veja, o salmista, ele se lembra disso, e ele clama a Deus, mas ele anuncia para os mentirosos, para os ímpios, para os enganadores, que nada se aproveita dessa mentira. Mentir não garante nada para nós. A mentira e o engano são práticas pecaminosas que não somente nos afastam de Deus, mas que nos levam à condenação e à destruição. O que é que a língua enganadora vai ganhar? Setas agudas do valente. E aqui ele está falando de flechas. Setas aqui são agudas, são flechas. E as brasas vivas de zimbro. Ele está lembrando aqui esse juízo intenso e duradouro de Deus. E não é isso, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus nos ensinou? Aqueles que creem em Jesus Cristo não serão condenados, serão salvos. Mas aqueles que não creem em Jesus, aqueles que não abandonam a mentira, aqueles que não se arrependem dos seus pecados, esses já foram condenados. E a condenação é uma só, é uma morte eterna. O salmo aqui está ecoando uma verdade presente em toda a Escritura e que nós não podemos abrir mão. Não existe, cai por terra aqui nesse texto também, a ideia de que um dia Deus vai então reunir todos aqueles, até os pecadores, vão pagar os seus pecados no inferno, vão pagar os seus pecados no lago de fogo, e depois de terem pago os seus pecados, vão voltar para o novo céu e para a nova terra. É a falsa doutrina do universalismo, de que todos serão salvos, independentemente de crer ou não em Jesus Cristo. Isso é uma doutrina mentirosa, enganadora, herética, satânica, porque o Senhor é claro na sua palavra. A língua enganadora só recebe do Senhor a ira. Jonathan Edwards, pastor americano do século XVIII, disse que os pecadores nas mãos de um Deus irado devem temer, porque o Senhor, na sua justiça, não dorme. Meus irmãos, vivemos num mundo onde juízes podem ser corruptos, juízes podem ser mentirosos, magistrados podem aplicar a lei de uma maneira errada, não arbitrária, ou melhor, arbitrária, de uma forma completamente particular. Mas o nosso Deus não é um juiz iníquo. O nosso Deus é um juiz santo e reto. Se nós vivemos num mundo cheio de mentira e de engano, nós não podemos nos calar diante da mentira, diante do engano. A verdade do Senhor deve ser anunciada. Como peregrinos que seguem de maneira fiel ao Senhor, rumo à Nova Jerusalém, nós devemos ter confiança na justiça de Deus e anunciar essa justiça. E se você tem sido alvo de uma língua enganadora, lance-se ao Senhor, ao reto juiz que julga todas as coisas. Não busque vingança pessoal. Veja o que Davi faz aqui. Ele clama ao Senhor, ele busca ao Senhor.
Quando nós anunciamos a verdade e falamos para os pecadores o destino de suas vidas, caso eles não se arrependam, nós não estamos, meus amados irmãos, querendo simplesmente amedrontar ninguém. Nós estamos sim falando a verdade. E isso não é para nosso benefício, isso não é para nosso prazer, isso é para que o nome do Senhor seja glorificado, sabendo que Deus trará justiça. A verdade, ela pode até ser chutada pelas pessoas, mas ela nunca será destruída, e no tempo certo, Deus levantará. Quem disse isso foi o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Não abra mão da verdade, caminhe no caminho da verdade, clamando ao Senhor, o Deus da verdade, e Ele nos sustentará, nos preservará. Mas o salmo termina com um desejo desse peregrino. Veja, o peregrino clamou, o peregrino falou da sua confiança no Deus que é juiz, e agora ele expressa a sua esperança, o seu anseio, mesmo em meio ao conflito. Olha o que ele diz no verso 5: ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Que lugar é esse, irmãos? Que lugares são esses? Veja, Meseque era uma tribo que ficava ao norte de Israel, um povo conhecido pela sua violência, coisa que os romanos chamariam eles de bárbaros. Já ouviu? Um povo que faz barbaridades é um povo que causa nas suas atitudes e especialmente em violência. Se você vê nos noticiários, escuta na televisão, nos jornais, sobre casos de assassinatos, casos de violência que chegam a chocar a sociedade, você pode encontrar alguma das manchetes ou algum dos jornalistas falando exatamente essa palavra: uma barbaridade foi feita neste lugar. O salmista, ele diz que ele está habitando num lugar, ele está peregrinando num lugar tão perigoso como Meseque, um lugar onde ele se sente como um estrangeiro. Agora vejam, irmãos, ele está na sua casa, ele está na sua terra, ele está caminhando com seus irmãos e irmãs, mas ele se sente rodeado por mentirosos, enganadores, violentos, bárbaros. Nas tendas de Quedar. Quedar era um povo, na verdade é o nome de um príncipe descendente de Ismael, e um povo nômade que não parava em lugar nenhum. Você sabe que um nômade é uma pessoa que não tem um endereço fixo, está sempre montando, desmontando acampamento, indo aqui e acolá, para lá e para cá. Está sempre fazendo mudança, vivendo de mudança. A sensação do salmista aqui é que ele não tem casa, ele não tem lar, ele não encontra nessa terra de angústia o seu destino final. Preste bem atenção nisso. Preste bem atenção nisso. Enquanto nós hoje somos ensinados desde cedo a fazer a nossa vida, a crescermos, estudarmos, fazermos uma faculdade, termos uma profissão, adquirirmos um imóvel próprio, casarmos, termos filhos, fazer a nossa vida nesse mundo, somos doutrinados desde cedo, e essas coisas são boas, meus irmãos. Eu não estou dizendo que isso é errado. Veja, o anseio do salmista, o anseio do peregrino aqui, não é encontrar uma casa nesse mundo, não é encontrar o seu lar nesse mundo quebrado. Ele diz: já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz, sou pela paz. O anseio do peregrino é pela paz. No mundo de guerra, meus irmãos, a paz é a raridade, é o remédio, é o bálsamo que sara toda ferida. No nosso mundo, a paz
é algo que tem se tornado tão raro, que costuma roubar o nosso sono, que costuma roubar a nossa quietude, a nossa segurança. Quantas vezes nós não temos uma ansiedade, um desespero em nossos corações, porque nos tem faltado paz. Agora, qual tem sido o nosso anseio pela paz? Onde nós esperamos encontrar paz? É nessa terra? Essa terra é como a terra de Meseque. É nessa cidade? Essa cidade é como as tendas de Quedar. É nesse mundo. Esse mundo é habitado por todos que odeiam a paz. Nós não somos deste mundo. Nós não somos deste lugar. Nós não somos dos que odeiam a paz. Nós não somos aqueles que teimam pela guerra. Nós somos aqueles que anseiam pela paz. Essa é a condição do povo de Deus, peregrinos em um mundo que rejeita a verdade e a paz do Senhor, mas que espera em Deus, certo de que o Senhor nos guarda em paz. O Senhor Jesus, Ele nos prometeu exatamente isso: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo dá. Que a paz do Senhor reine em nossos corações, meus irmãos. Que a paz do Senhor reine nos nossos relacionamentos. Que a paz do Senhor reine na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. Que a paz do Senhor reine no nosso trabalho. Que a paz do Senhor reine no nosso coração. Esse salmo nos ensina a olhar para Cristo. Jesus foi aquele que clamou ao Pai na hora da angústia. Jesus foi aquele que enfrentou mentiras e falsas acusações. Ele andou no meio de um povo de lábios mentirosos e língua enganadora. Jesus é o príncipe da paz, que foi rejeitado por um mundo que ama a guerra. Mas é somente em Cristo que nós encontramos a esperança final de justiça e de paz. Peregrinamos, meus irmãos. Somos companheiros de viagem. Andamos nessa terra quebrada, difícil, esburacada. Ora chove, ora faz sol, ora o ônibus chega, ora a gasolina acaba, mas o Senhor está conosco. E passo a passo, de fé em fé, de glória em glória, o Senhor nos conduz de maneira santa e protegida até o dia final. Que essa paz reine abundantemente em nossos corações. Oremos diante da oposição, preguemos a verdade diante da mentira e esperemos com confiança na paz do Senhor, que excede todo entendimento. Amém. Vamos ficar de pé e orar nesse momento. Eu quero que a gente possa ter esse tempo de oração e nos preparar assim para a ceia do Senhor. Santo Deus, amado nosso, onde nós estaríamos se o Senhor não tivesse nos encontrado? Senhor Deus, obrigado por Tua palavra, que nos anima no meio do caminho, no meio da peregrinação. Ajuda-nos diante das angústias. Ouve o nosso clamor, Senhor Deus. Anuncia a Tua verdade através de nós e enche o nosso coração da esperança que não se acaba. Pai, enquanto caminhamos aqui, que o Teu Espírito nos fortaleça, anime-nos e derrame da Tua graça. Purifica-nos dos nossos pecados, purifica-nos, ó Deus, da mentira e do engano. Livra-nos da mentira e do engano. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos ouvidos, toca em nosso coração.
aviva-nos para a tua glória. Faz o teu nome engrandecido neste lugar, não para nós, não por nós, mas para que todos vejam que só o Senhor é Deus, para que todos conheçam e saibam que somente Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador. É no nome dele que nós te oramos, ó Deus, e assim te agradecemos. Amém. Podem sentar, irmãos, vamos nos preparar aqui para a mesa do Senhor. Quero chamar os presbíteros para me ajudar, por favor. A palavra do Senhor nos diz que na noite em que foi traído, o Senhor, reunido com os seus apóstolos, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Essa é a mesa do Senhor Jesus, e todo aquele que crê em Jesus Cristo, que foi batizado, que está em comunhão com o Senhor e com a sua igreja, é chamado para se assentar, comer do pão e beber do vinho. Crianças, prestem atenção, porque um dia vocês também se assentarão nessa mesa. Olhem para os seus pais, olhem para os seus irmãos que comem do pão e que bebem do vinho, e perguntem a eles depois o que é que isso significa. Vocês ouvirão: isto é o corpo de Jesus, isto é o sangue de Jesus. Não que tenha se transformado em carne, não que tenha se transformado em sangue, não. São elementos que foram consagrados, retirados do seu uso comum, e agora representam o corpo e o sangue do nosso Salvador, que morreu para nos salvar. Amados irmãos, a palavra do Senhor nos instrui que nós devemos discernir esse corpo, entender esse corpo, e não comer e beber de forma indigna. Nós já oramos ao final da exposição da palavra, e agora eu quero orar mais uma vez com você, pedindo perdão a Deus novamente pelos nossos pecados, e pedindo ao Senhor, por meio do seu Espírito, que nos conceda graça e que nos abençoe, nos preparando assim para receber os elementos. Oremos mais uma vez. Senhor, nessa hora, Pai, tão solene e tão cheia de graça, estende as tuas mãos, ó Deus, sobre nós. Derrama o teu favor neste lugar. Que teu Espírito Santo manifeste a tua graça e o teu perdão sobre cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão, Senhor. Nada podemos por nós, nada conseguimos pela nossa força. O nosso braço é fraco, a nossa mente não é inteligente, o nosso corpo, ó Deus, não consegue se manter de pé, se não for o Senhor a nos conduzir. Senhor Jesus, esse pão e este vinho foram retirados do seu uso comum. Os abençoe, como o Senhor abençoou aquele pão e aquele vinho há tanto tempo. Senhor, que nesse momento possamos ser fortalecidos pelo teu Espírito que habita em nós, que a tua graça nos alcance, que teu povo aqui receba do teu poder, e assim, ó Deus, glorifiquemos o teu santo nome, anunciando a tua morte até que o Senhor volte. Foi o Senhor Jesus que morreu por nós, e é no teu nome que nós te oramos. Amém.